Olá a todos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um programa, Jesus Vida Salvação. Obrigado por você estar neste canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista. Estamos também com a nossa missionária, irmã Hilda. A paz do Senhor a todos. Também minha mãe, né? Irmã Hilda. E uma convidada mais que especial, irmã Joana Dark. A paz do Senhor. Missionária. Pode se apresentar, irmã Darquinha? Mais conhecida como Darquinha, né? Sou missionária Joana Dark. Sou da Igreja Pentecostal Nova Aliança, Pastor Manel. E hoje estou aqui para poder falar, né, um pouco da sabedoria de Deus, da força, do poder de Deus, né? Aleluia. Que Deus tem poder de fazer na nossa vida. Amém. E João vai dizer que se o Filho pôs libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Então, poder transformador do Senhor, é isso que a gente tem propagado aqui nesse canal. E, Mandarquinha, fica à vontade de contar seu testemunho. Assim, eu fui criada no Espiritismo, né? Nasci num berço evangélico, infelizmente. Nasci numa mesa que o nome dessa mesa era a Responsa de Santo Antônio, né? Assim eu ouvi falar porque na época a minha avó, né, que era madrasta da minha mãe, ela fazia muito assim segredo a esse respeito, né? Ela não declarava para gente mesmo o que era, ela evitava de falar, mas até o que chegou a mim na época chamava a Responsa de Santo Antônio. Aí depois que eu vim, que eu fui para Umbanda, aí eu vim a descobrir que Santo Antônio, na verdade, na Umbanda, ele é o tranca-rua. Olha, entendeu? É o mesmo, a imagem é a mesma também. Não, a imagem é outra, ele se revela como outro. Só que Santo Antônio e o tranca-rua é o mesmo. É o mesmo. E o Santo Antônio no catolicismo, ele é como santo casamenteiro, né? Sim. E o tranca-rua, na Umbanda, ele é como o que abre caminho. Olha. Né? Enfim, então, nós sabemos, dentro do Evangelho, que tudo não é nada disso, é tudo engano, né? Sim. Tranca-rua, na verdade, ele vai abrir o quê? O próprio nome dele diz, vai né? Fechar, né? Mas como a Sim. gente vive vive na ilusão, na mentira, acredita. É a verdade daquele momento. A verdade deles. Ô, missionária Darquinha, a senhora tem colocado aí que em criança a senhora foi, né, ali acostumada a estar naquela mesa de Santo Antônio. Né? É isso? O nome para mim é novidade, nunca tinha ouvido falar. E lá, o que vocês, como criança, o que você via, o que você percebia, o que acontecia ali que você gostava, você era levada assim, ou obrigada pela família, ou você tinha prazer de estar ali, seus pais, como que era a atitude dos seus pais nesse tempo? Era só a sua avó que participava ou seus pais também? Não, meus pais também. Minha mãe, meu pai. Meu pai, ele dava consulta sem manifestar. Né? Meu pai dava consulta, se ele falava e as pessoas faziam, né? Ele não manifestava. Minha mãe também não manifestava. Esse trabalho, eu vou explicar mais ou menos para vocês assim. Ele trabalhava 2 pessoas, era numa mesa, em frente a várias imagens de santo, né, que eles falavam. E tinha uma peneira, né? E ainda tem família minha, parente meu, que ainda tem, né, que ainda não alcançou, né, ainda não cortou isso daí, mas
tem alguns parentes meus que ainda tem. Então, uma peneira. Você sabe o que é uma peneira, né? De pedreiro mesmo, né? Igual peneira, igual pedreiro? Não, É o quê? Não, peneira feita de palha. Ah, sim. Eu não porque estava imaginando o pedreiro. culto afro, né? Tá incluído no culto afro. A peneira, tudo então, ela é de peneira. palha. de Sim, ela palha. serve para quê lá? Isso. Então, a peneira, ali eles colocam uma tesoura, né? Que é a peneira redonda, então ali uma tesoura, eles amarram ali com cipó, né? Que é esse pozinho fino e tal, e ali eles penduram várias guias, sabe? Vários cordões desses pontos de lágrima, né? E a gente sabia que quando o espírito chegava, aquelas guias sacudia muito, fazia barulho mesmo, e a peneira rodava. Parece um pouco o Zangue Beto, já viu as manifestações da África, né? Lembra um pouco, né? E ali, sem ninguém mexer, aquilo se balançava. E ficava assim, quer ver? Duas pessoas, né? Duas mulheres, que era minha avó, ou minha mãe, ou uma tia. Eu via muito a minha avó e minha mãe. Ficava em pé, né? Na mesa, segurando, cada uma segurava na alça da tesoura. Sim. Mas não enfiava o dedo na argola da tesoura, não. Segurava por fora. E quando a entidade chegava, aquilo começava a rodar, mas não caía. Nossa, você presenciou isso aí várias vezes? Muitas vezes, nós fomos criados ali, né? E aquelas guias começavam a bater. Aí sabia, ali eles iam falando e falava muita coisa, né? Revelava ali, né? Vamos falar assim, revelava ali muita coisa, até o que a gente fazia escondido ele falava. Mas ele, assim, não era assim, por exemplo, caboclo, Exu, entendeu? Não, era um nome de pessoas. Sim. Tem até, inclusive, o nome do meu irmão mais velho, é o nome de um deles. Entendeu? Que é Sebastião de Paulo. Então, eles falavam que ele era, nessa vida, ele era médico. Sebastião o quê? De Paulo. De Paulo. Sebastião de Paulo. E sua infância foi tranquila, no meio dessa religião? Como é que foi? Foi uma infância tranquila. Minha mãe era muito nervosa, né? Minha mãe era bem brava, qualquer coisinha ela batia, né? Meu pai era mais tranquilo que minha mãe, sabe? Então, assim, minha infância foi uma infância normal. Até aos meus 16 anos, por aí, quando a minha mãe ficou doente, né? Quando ela teve o câncer de colo de útero, do útero. Então, aí essa mesa mandou que ela procurasse como é que eu vou falar? Uma linha mais forte. Sim. Aí ela pegou, meu pai foi e procurou a Umbanda. Aí e o meu pai ficou sabendo de um terreiro que tinha ali, agora nem existe mais ali no bairro São João, né, um terreiro de Umbanda ali. Aí meu pai me levou, a mim e meu irmão, Falecido Domingo, que... Com licença, no bairro São João, mas na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Esqueceu de avisar, né? Aqui no Brasil são muitos lugares com nome, né? Vão me corrigindo. Então, e meu pai me levou nesse centro. Quando eu cheguei lá, eu me encantei por aquilo. E quando o chefe de terreiro me viu, ele falou assim: essa menina, ela tem um chamado para ser chefe de terreiro. Ela é preparada para isso, então. Médio, para ser chefe de terreiro. E aquilo me alegrou. Envaideceu. Uma criança, praticamente. Né? E aquilo tudo para mim era novidade, porque até então eu nunca tinha entrado num terreiro daquele porte, né? Daquele jeito. Aí ele falou assim: ela já tem que desenvolver
Aí meu pai foi, conversou e tal, ali, né, sobre o caso da minha mãe. Tá tudo bem? Sim. Sobre o caso da minha mãe e tal, ele deu a consulta dele e nós fomos. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, aí já fui direto no quarto, porque a minha mãe estava de cama já. E a minha mãe, eu cheguei para ela e falei, mãe, o chefe de terreiro lá falou que eu sou média, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que ser chefe de terreiro. Mas você via alguma coisa? Porque o médium geralmente, né, eles falam que tem a visão aberta, que vê facilidade, alguns mortos que via, né, que tem facilidade em conversar. Você via alguma coisa quando adolescente ou não? Não, eu tinha assim, às vezes, sonhos. Tinha muitos sonhos. Sonhos, sim. E acontecia o que sonhava já? Sonhava. Inclusive, até sonhei com a morte da minha mãe. Meu Deus. Né, uns anos antes. Sonhei que ela... Mas, assim, no sonho, era o meu pai que tinha morrido. E no enterro era minha mãe que estava sendo enterrada. Inclusive, até ela estava sendo enterrada com uma blusa que ela não tinha. E quando ela ficou doente, meu pai comprou a tal blusa. Olha, até isso foi revelado. Foi revelado. É o que a gente fala, o dom tá na pessoa, né? Só que existe o dom que a gente utiliza para o Senhor e o inimigo quer utilizar também para o reino dele, né? Mas o dom está nas pessoas, o que a gente tem percebido, né? Tem gente que fala, sou sensitiva, tudo que acontece. Há um mistério aí, né? Que Deus se revela através de sonhos, ele fala com pessoas, e só que o inimigo utiliza para o reino dele, né? Quer dizer, o dom até hoje está aí contigo, né? Tá, não diz isso. Aí eu cheguei em casa e falei com a mãe. Aí a mãe falou assim, minha filha, eu sempre soube que você é média, mas eu nunca te falei, porque eu não queria que você desenvolvesse. Olha. Né? Eu não queria que você desenvolvesse nessa linha. Por quê? A minha mãe e minha avó, elas queriam, na verdade, que eu me desenvolvesse naquela linha. Entendeu? Tal mesa de Santo Antônio. Naquela mesa de Santo Antônio. Queriam me preparar para aquilo. Tanto que quando eu fui para Umbanda, que eu coloquei roupa, comecei a desenvolver, a minha avó ela não gostou. Né? Mas eu não entendia, né? Depois que eu vim saber que ela queria me desenvolver nessa mesa aí. Mas naquela mesa ali, na verdade, assim, depois que eu descobri a Umbanda, aquela mesa deixou de ser interessante para mim. E quando eu fui para Umbanda, eu quis me aprofundar cada vez mais dentro do espiritismo. E ali eu comecei a desenvolver desse terreiro, né? O pai comprou roupa e tal, mandei fazer o pano, mandei fazer a roupa. E fui para a corrente, né? Desenvolver aquilo. Aí depois nisso veio a minha mãe a falecer. Não teve jeito, não teve cura, né? Minha mãe faleceu e dali eu comecei a andar de terreiro em terreiro, entendeu? E eu procurando sempre dentro da Umbanda, não sei, eu sempre quis assim, me aprofundar mais, aprender mais, me entregar mais, né? Aquilo. Cheguei aí no terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né? No terreiro de Magia Negra, né? Em Paracambi, também no município em Paracambi, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cheguei lá, era Magia Negra com Candomblé. Estava buscando cada vez mais se aprofundar, né? Se aprofundar, né? E em consultas, e todos que me viam queriam que eu fizesse parte daquela linha deles. Mas sempre assim, agora eu conversando aqui, a gente conversando,
sempre tinha algo que me puxava para trás. Eu não entendia o que era. Na mão do Senhor já, né? Sempre algo assim me puxava para Te trás. impedia de avançar mais. Aí eu pegava, e nisso eu casei, tive meus filhos. Quando meus filhos nasceram, que eu tive no espaço de 1 ano e 10 meses de cada um, eu resolvi parar com tudo. Eu vou parar até criar meus filhos, né? Depois eu volto. E ali as coisas começaram a piorar. Meu casamento era muito atribulado. Muito atribulado. Isso aí, o esposo não tinha religião? Ou... Não, meu esposo foi criado também. Meu esposo já foi criado na mesa de Umbanda. Sim. Sabe, de Umbanda. Umbanda que Umbanda. Mas ele nunca gostou. Sabe? Ele nunca sentiu atração por isso. Sempre, ontem mesmo, ainda estava falando no culto que eu fui, e ele sempre falava comigo, você tem que parar com isso, né? Aí foi até através dele que a palavra de Deus entrou lá dentro de casa. Ele comprou a Bíblia Testemunha de Jeová, né? Aí a Bíblia entrou lá dentro de casa, quer dizer, a palavra de Deus. Né? E quando a palavra entrou, começou a mudar. Glória. Mas, até então, olha, minhas irmãs, não foi fácil, não. Foi fácil, não. Passei um perrengue, né? Uma luta muito grande. Meu casamento era muito atribulado. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Sim. Né? Que quando o meu filho mais velho estava grávida dele, na hora de nascer, quase que eu e ele morriam. Nossa. Tá? Porque houve um problema muito sério e o médico não queria ir para poder me atender, que era na época do Nelson, né, da maternidade aqui de Piraí. Ele estava dando consulta em Santanésia. Aí quando ele chegou, em vez do neném se posicionar, ele subiu. Quando foi para eu tive que fazer a cesariana, ele já estava com o cordão umbilical já enforcando. Então, é um testemunho que eu não gosto de dar. Testemunho da infância do meu filho. Entendeu? Isso aí eu não gosto de dar, não, porque é muito forte. Tá? Foi assim, uma fase muito, muito difícil mesmo. Meu filho está aí mesmo, um milagre de Deus. Aqui, nessa vida de experiência de entrevistas que a gente tem, não sei se a irmã também já passou por essas experiências de ouvir testemunhos de pessoas que vêm da Umbanda, né, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, pessoas que bruxos, eles falam que a criança, quando está com o cordão umbilical enrolado ao pescoço, é porque há um espírito, uma entidade, que está ali, prostrada ali, com o desígnio de matar aquela criança, porque aquela criança tem um sinal de Deus para trazer grandes problemas para o inferno. Chamada... Tem uma obra de Deus na vida daquela criança. Então, se prostra diante daquela gravidez uma entidade para tentar, de todas as formas, matar aquela criança. Né? Se não no começo, no final. Aí, quando ele não consegue nem no começo nem no final, ele perturba a vida dessa criança até que ela se encontre Jesus. Foi o que aconteceu com meu filho. Hoje meu filho é pastor. Olha aí, tá vendo? Hoje ele é pastor lá na Madureira, em Volta Redonda. Inclusive é um alerta, né? Inclusive é um alerta para as pessoas grávidas, né, que estão nos ouvindo. Né? Você desconfie, está com dores, né? Vá ao médico, desconfie. E quando isso acontece, porque há uma entidade contra a sua vida, contra a vida do seu bebê, porque Deus tem grandes planos na vida dessa criança, e você não está sabendo, mas essa entidade, como ele é espiritual, é do reino espiritual, ele sabe que Deus tem algo diferente para a vida daquela criança. Então você não bobeia, está grávida, mamãe que está aguardando seu filho, tem oportunidade, peça oração, vá a uma igreja, receba oração, entrega a vida do teu filho na mão do Senhor, que Deus vai fazer o que fez na vida
do filho da missionária da Arquinha. Eu cheguei Hoje é a um ver homem de uma Deus. entidade dessa quando estava também com a minha filha, né? Quando eu descobri com ela, que ela estava escondida, quando eu descobri já estava para quase 4 meses, né? E quando eu descobri, na noite que eu descobri, eu acordei, não estava dormindo, eu não conseguia ver do rosto, mas eu vi daqui para baixo, uma roupa esfarrapenta e a mão assim como se fosse me dar para mim, eu quero. E passei grandes dificuldades também pro nascimento, né? Aí minha mãe, minha família que conviveu e sabe que luta. Descolamento de placenta. Apareceu uma doença do nada. Nasceu quase morta, foi na correria. O inimigo rodeou. Só que a gente entende que seu filho viveu aí é porque Deus tem planos. Tinha planos já na vida dele. Já tinha e ele queria impedir. Ele foi assim. Aí ele foi muito afetado na área da saúde. Dele, a irmã fala que não gosta de lembrar. É difícil às vezes a gente como mãe lembrar de coisas que trazem dor, mas talvez traga vida, esperança para alguém que esteja passando, né? Pelo mesmo prazer. Então assim, é algo muito forte, sabe? E ele faleceu no meu colo 2 vezes. 2 vezes Deus ressuscitou ele. Meu Deus. Entendeu? 2 vezes. Primeira vez foi lá na casa da minha avó, né, que eu já estava quase perdendo ele, e eu levei ele para ela rezar ele. Né? Chegando lá, fiquei lá com ele mais ou menos 3 dias. Aí depois ela mandou que eu desse um banho nele e levasse ele para o hospital. Aí quando ela me entregou ele, que eu estava sentado no banco lá na roça, né? Perto do fogão a lenha. Sim. Ele foi embora. Meu Deus. Aí eu comecei a gritar e a minha avó pegou ele, levou ele em frente à mesa dela e trouxe ele de volta. Olha só como que é o poder de Deus, sabe? Aí ressuscitou ele, aí ela me entregou e falou, agora você leva para o médico. Ele estava com 40 graus de febre, eu não conseguia encostar ele, eu carregava ele assim, tão quente que ele estava. E da onde a minha avó morava até o ponto do ônibus era mais ou menos uma meia hora a pé, entendeu? Mais, era bem longe. E eu carregando ele, meu esposo, com a bolsa. E quando nós entramos no ônibus, me lembro que eu sentei atrás do motorista. E ele morreu de novo. Meu Deus. Sim. Aí nessa hora, eu levei meu pensamento a Deus. Eu não sabia orar, né? Mas aí eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me deu ele só para ele fazer uma passagem na terra, então o Senhor leva e conforta meu coração. Mas se o Senhor me deu ele para ele ser meu, o Senhor tem poder de dar vida para ele. Ele ressuscitou. Sem conhecer Deus, foi sua primeira oração direta ao Senhor? Foi. Olha. Eu sinto até a presença de glória. Coisa maravilhosa, hein? Entendeu? Coisa maravilhosa. Deus é tremendo, né? Aí ele ressuscitou. Bem que a Bíblia diz que Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Mesmo você fazendo algo, de repente, né, não servindo a Ele, fazendo algo que talvez desagradasse até a Deus, mas Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Se clamar, Ele atende. Tinha um pastor, irmão, missionário da Arquinha, pastor Geraldo, né, que era meu esposo, ele dizia assim, olha, Deus tem uma fraqueza. Aí todo mundo ficava espantado, Deus é fraco? Não, Deus tem uma fraqueza, Deus não é fraco, mas ele tem uma fraqueza. E ele perguntava assim, qual é a fraqueza do homem? De Deus, a oração do homem, que um clamor de desespero. Quando Deus vê um homem, uma mulher, um jovem, uma criança em desespero, ele vem. Que clama por ele, né? Que clama por ele. A gente que entra em desespero, ele não clama por ele. Fica com raiva de Deus, fica com ódio de Deus, aí como é que ele vai agir? Só misericórdia. Eu tenho uma palavra de Deus que assim, o Senhor fala que ainda antes que houvesse dias, glória, né? Eu creio essa palavra, eu identifico essa palavra assim, antes que fosse dia, eu sou, porque quando a gente está em trevas, a gente está na escuridão, né?
Aí quando ele vem, amanhece o dia, vem o sol da justiça. E ali né? começou a clarear o dia para você. Começou a clarear. Deus devolveu a vida dele. Devolveu a vida. Daí levei para o hospital. Chegou lá, o médico, pela medicina, ele não ia sobreviver. Aí não tinha lugar para mim ficar. Na época a gente podia ficar com criança no hospital, né? Tinha acompanhante, né? Tinha cama. Era aquele hospital de Vassouras, né? O médico falou assim, mas a senhora vai ter que ir para casa. E eu queria ficar no banco, no corredor, não queria me separar dele. Aí falou, não, a senhora vai amanhã cedo, a senhora vem que já tem vaga. Aí eu peguei e fui para casa, vim para Barra do Piraí. Só que aquela noite, assim, eu não dormia, né? Fiquei preocupada com ele. Eu era novinha, eu tinha 20 anos na época. Uma criança. 20 anos. E no outro dia, quando eu fui, eu fiquei com medo de passar perto do necrotério. Você vê, né? Eu fiquei com medo de ver o corpo do meu filho lá. Falei, ele não sobreviveu, ele tinha orado. Eu tinha falado, mas ainda... Faltava a fé, né? Faltava confiança. Faltava confiança. Aí quando eu cheguei lá, meu filho estava brincando dentro do berço. Brincando dentro do berço. E assim foi indo. Quando ele fez 7 anos de idade, ele tinha uma deficiência na costela. Mas Deus curou ele, graças a Deus, ele é normal. O médico queria operar ele com 7 anos. Estava tudo já arrumado para operar ele. O pediatra dele chegou, o Dr. William. Aí chegou, eu conversei com o Dr. William, o Dr. William foi lá, olhou ele e falou assim, esse menino não pode operar. Se ele for para a mesa de operação, ele não vai sobreviver. Olha. Um anjo de Deus naquele momento que estava ali, então. Mais uma vez, Deus deu livramento. Interferindo. Aleluia, cuidado. Glória a Deus, porque eles iam quebrar, colocar no lugar, entendeu? Então, ele não ia suportar. E foi assim, só na época, assim, antes de Jesus, era só derrota. Era uma vida muito miserável. Muito miserável. Passei fome, sabe? Passei muita necessidade, inclusive até tem ainda essa vizinha lá, né, lá na Ponte do Andrade também, né, em Piraí. E ela mandava para mim um prato de comida, para mim comer, eu e meus filhos, já tinha 3 filhos na época. E quando eu me converti, né, ela ficou para trás. Aí um dia o meu irmão fez uma reunião na casa dele e convidou a gente evangélico para ir, nós fomos. E ela foi. Essa vizinha chegou lá. Aí eu em pensamento falei com Deus, falei, Senhor, ela matou minha fome. O que eu posso fazer por ela? Queria fazer algo assim. De gratidão é bom, né? E recompensasse o que ela fez por mim. Aí o Senhor falou assim, olha, Deus é muito bom, né? E ele fala com a gente. Fala do meu amor para ela. Oh, glória, tem coisa melhor. Fala do meu amor para ela. E nós sentamos assim no banquinho, na varanda, e eu comecei a falar do amor de Deus. Aí eu falei, você quer Jesus? Ela, eu quero. Oh, glória! E ela é evangélica até hoje. Tem coisa melhor para compartilhar? Não é? Oferecer Jesus. Deu a vida de volta, né? Você deu uma vida. É porque é igual Pedro, né? Pedro e João, quando chegaram na Porta Formosa, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Né? Mas o que eu tenho, eu te dou. É o que ele precisava, né? É o que precisava. Então eu não poderia, não tinha dinheiro, não tem dinheiro no mundo que eu poderia pagar essa mulher pelo que ela fez por mim. Mas o que o Senhor deu para ela é a vida eterna. Nada tirado.
né? Nada Porque é não é tomar. quando você socorre um pequenininho, o Senhor fala, se der um pequenininho que estiver com fome, fez para mim. É. Né? E aquilo ali não foi um prato de alimentação que ela te deu. Ela estava te entregando carinho, amor, né? Socorro, preocupação, coisa mais linda, né? Mas como foi o teu encontro? Você falou aí já quando você já era evangélica, né? Como é que você era um pouco antes de aceitar Jesus? O que te levou a aceitar Jesus? Então, eu era muito doente. Muito doente. Eu tinha, devido a essa situação toda que eu vim vivendo, falta de muita coisa, falta de entendimento dentro do lar, porque o meu lar era completamente destruído. Destruído. Né? Muita traição, humilhação, né? Isso veio me trazendo problemas de saúde. Coração, pressão, né? As mágoas, né? Muita mágoa. Tristeza. Muita mágoa. Porque não tem nada pior para uma mulher, né? Que o marido, o esposo, o namorado, o noivo que você ama tanto, saber que o amor dele não é só seu. Aí isso acaba, mata, né? Então, aí o que aconteceu? Já com meus filhos já casados, né? Aí a palavra de Deus veio entrando na minha casa. O poder de Deus, a presença do Senhor veio entrando na minha casa. Através da Bíblia, seu esposo... Porque antes de eu conhecer a Jesus, conforme eu tinha falado antes, eu tinha parado. Você não ia mais, não frequentava? Eu tinha dado uma parada para me criar meus filhos. Sim. Entendeu? Porque era uma noite de sono. E chegar em casa, cuidar de casa, filho, para mim não dava mais. Aí eu falei, então eu vou parar. Quando eu parei, passado uns anos, começou a vir ameaça de morte espiritual. Como assim? Me dava vontade de eu me matar. Sim. Entendeu? Nada. Mas por algum motivo, pelas traições do esposo? Eles falavam que iam me matar, iam me levar. Os espíritos apareciam para você no sonho? Falava na tua cabeça? Olha. Que ia me matar. E aí eu procurei um terreiro em Valença, também no estado do Rio, que eu moro no estado do Rio. E quando eu cheguei lá, também era um bando de candomblé misturado. E eu comecei a desenvolver dentro daquele terreiro novamente. Por causa do medo de morrer, deles me matarem. Aí eu cheguei para essa chefe de terreiro e falei com ela assim, olha, foi dentro de uma sessão. Eu falei com ela, eu quero que você... Falei com a entidade que estava com ela. Eu falei, eu quero que você me ensine mais. Eu quero me aprofundar mais. Aí ela pegou e falou assim, o quê? Ele falou assim, o quê? Eu falei, eu quero que você me ensina mais, eu quero aprender mais. Eu sempre querendo mais e mais. Aí ela virou para mim, ele virou para mim e falou assim, eu te ensinar para amanhã você me apunhalar pelas costas? Olha. Eu naquele momento ali, eu não entendi, fiquei com vergonha. Ele já sabia ele já estava marcado. Entendeu? O tempo estava acabando. Hoje eu entendo, o Espírito Santo de Deus me esclareceu. Você vive apunhalando ele. Né? Que ele ia ser apunhalado, porque Deus ia trazer para mim o entendimento, né, da palavra de Deus, eu ia largar aquilo tudo para lá. Aí ali me desanimou, eu fui para um outro terreiro, que era aqui mesmo, em Barra do Piraí, e eu procurei um chefe de terreiro. Aí ele foi e falou comigo, falou assim, olha, tem que fazer várias arriadas. O que são arriadas? Arriadas é preparação para ser chefe. Entendeu? Aí ele falou para mim que eu teria que ir em cemitério, fazer firmeza em cemitério, cachoeira, pedreira, encruzilhada, né?
Aí ele me deu uma receita que para mim poder me fortalecer, eu teria que comprar um prego e ir num velório. E eu teria que enfiar aquele prego num defunto. Meu Deus. E devolver para ele. Depois eu teria que ir no cemitério, abrir uma catatura e dormir ali, em cima de um cadáver. Aí ele falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Se for para mim poder ter paz, buscando paz, né? Paz e mundo, né? Ter mais profundidade nisso. Ele falou, então tá bom, então vamos fazer. Você tem coragem? Eu falei, tenho. Aí foi fazer, fomos para Cachoeira, fomos para Mata Vista. Você fez? Fazendo... Pediu ou você fez? Não, porque aí ele chegou para mim e falou assim, você não precisa fazer mais isso. Falei, por quê? Porque você subiu o degrau muito rápido. Você já está sendo praticamente preparado. Com isso, eu já tinha minha mesa na minha casa. Já tinha o quarto, sabe? Eu já tinha feito já tinha separado tudo, já tinha uma mesa de É o que a gente conhece como, as pessoas que frequentam conhecem como gongá, né? Gongá em casa. Você fazia consultas, né? Já dava consultas na sua casa. Sim. A minha casa, em volta, era cheia de cafua, né? De Exu. Meu Deus. O que são cafuas? Cafuas são... Como é que eu vou falar? Uma pequena casa. Sim, são aquelas casas. Entendeu? Pequenas. Que ali se coloca a imagem e faz firmezas ali. É porque no Zona Anarquia, nós também viemos da Umbanda. Não, eu que vim da Umbanda, né? Fui criada na Umbanda. Né? A gente começou a Umbanda, então não tinha esses termos africanos, não tinha. Porque geralmente termo africano quem usa são candomblessistas, né? Por isso que na minha infância eu entendia como casa de Exu. Agora você já sabe o nome. Cafua. Era Cafua. E tinha de Pombagira, né? Perto da janela do meu quarto. E do outro lado da casa era do meu esposo, né? E ele não acreditava, mas eles falaram que ele tinha que fazer firmeza. E ele fez? Ele fez. Mas ele nunca quis desenvolver, ele só tratava, né? Era um tratamento. E no meu portão, na entrada, que eu morava numa casa que era da rede ferroviária, perto da estação ferroviária do município de Ipiranga, bairro Ipiranga, município de Vassouras. Eu morava lá, meu marido na época trabalhava na rede ferroviária. Então tinha uma pedra que descia assim, tem lá ainda, o meu portão. E debaixo daquela pedra morava uma cobra. Olha, meu Deus. E era guardiã. Meu Deus. Do meu portão. E ali eu acendi a vela para trancar ruas no portão. E você via a cobra? Escutava o barulho dela ali. Meu Deus. Né? E debaixo do gongá, né, da mesa que eu tinha 3 sapos. 3 sapos vivos. Vivo. Um ficava dentro de um copo e um de um lado, outro do outro. Era pequeno, não era grande. Aí um dia eu falei com a minha filha assim, falei, Cristiane, toca aquele sapo de lá, tira aquele sapo de lá. Aí ela foi e pegou um bambu, cutucar, menina, eles correram atrás dela igual cachorro. Meu Deus do céu. Levou ela até a porta e ela saiu gritando. E eles atrás dela. E voltaram pro lugar. Meu Deus, entendi. A entidade estava ali. Voltaram pro lugar. E esse sapo significava alguma coisa? Era o guardião dali, de baixo. Eram guardiões. Guardiões. E ali eu dava consulta, né? E a minha vida era só andava para trás. Não tinha felicidade, não tinha saúde, não tinha paz. Não tinha paz. Aí eu peguei, aí o chefe de terreiro virou para mim e falou assim, por você já ter se desenvolvido muito rápido, você vai deitar para orixá, você teria que deitar 3 dias
Mas você vai deitar um dia só, você vai ficar 12 horas deitado para orixá. Interessante que a gente, na presença de Deus, muitas das vezes acha assim, né, tão sacrificoso, né, fazer para Deus, ficar sem comer. Sim. Né? Eu ia ficar 3 dias sem comer e sem beber. Aí ele foi e falou, não, mas você vai ficar só 12 horas. E eu deitei, comprei a esteira, coloquei no chão, não precisei ir para o terreiro dele, foi dentro do meu próprio terreiro na época. Eu deitei e fiquei ali 12 horas, 6 da manhã, 6 da tarde. Sem se mover. Tem que ficar ali só deitada. Não bebe Só água, nada. deitado. E eu vi os orixás passar, porque era feito de tábua, Aham. então eu via eles me olhando pelas frestas, Olha. entendeu? Da porta. E eu tentava levantar, mas parecia que vinha uma mão e me deitava de novo. Não conseguia levantar. Não conseguia levantar. Meu Deus. Fiquei ali 12 horas ali, deitada ali. Tem um nome que fala, né? Eu esqueci. Bom, nunca não é roncou, né? Você não raspou a cabeça, não? Não precisou. cheguei a rapar a cabeça, não. Aí, interessante nisso, que quando deu as 12 horas, eu tinha que levantar, tirar aquela roupa, ir para minha casa, eu tinha que fazer um ritual. Eu não poderia comer de garfo, Nossa. não poderia comer carne. Mas quando eu levantei dali, eu entrei dentro da minha casa, meu pensamento já era outro. Esqueceu. Não, eu queria ser crente. Que isso? Queria ser crente. Quando eu cheguei dentro da minha casa, falei, não vou fazer nada disso, não, eu vou ser crente. Olha, e ninguém tinha falado até então de Jesus. Não, falava. Eu tinha uma irmã que orou por mim 12 anos. Ô, Glória, tá vendo? 12 Coração, anos. 12 anos. Orou pela família. É falecida Geraldo, você chegou a conhecer ela. Orou por nós 12 anos. E ela ia lá em casa, sabe? Ia lá em casa e conversava comigo. Só que eu era, assim, uma pessoa muito dura de coração. Aí, quando ela começava a falar, eu falava assim, fica com teu Deus que eu tô com o meu. Desse jeito. Né? Mas ela nunca levou a mal. Ela sempre teve muito amor no coração dela. E quando eu saía do centro, que era no bairro da Roseira, tinha que atravessar aquela ponte, tinha uma ponte, né? Tem até hoje a ponte que a gente atravessava com Andrade, e eu olhava para a casa do meu irmão, que era evangélico na época, esse que dorme no Senhor, que morreu com problema do acidente de caminhão. Uhum. E eu via sobre a casa dele uma nuvem branquinha, Meu Deus. sabe? Lá da ponte eu olhava assim e via. Só na casa dele que você Só na casa dele. E eu subindo, meus irmãos, várias pessoas que vinham do centro de manhã, isso era 7 horas da manhã, a gente começava o trabalho, era 6, 7 horas da noite e até 7 horas da manhã, era direto batendo no terreiro. E a gente saía de lá fedendo cachaça, cigarro, charuto, né? A gente saía de lá fedendo suor, descalço, né? E eu pegava assim no corrimão da ponte, puxava meu corpo, porque eu muito cansada, né? E eu lembro que quando eu olhei para a casa dele, assim, eu vi aquela nuvem cobrindo a casa dele. E eu senti uma paz. Falei, olha que paz. E eu parei, olhei e falei, olha que paz na casa do meu irmão. Eu senti assim aquele refrigério. Falei, eu preciso disso. Eu preciso, porque eu não tinha paz. Né? Ai, mas não foi fácil, não. Foi uma vida muito, muito complicada. E nisso que eu deitei para orixá, que eu entrei para dentro da minha casa, o Senhor veio impactar. Inclusive, até teve uma vez que eu estava dentro da sessão, né?
eu estava toda vestida de orixá, com aquelas roupas, guia, toalha, né? Toda arriscada com os pontos dos orixás. E eu, de repente, assim, eu olhei e falei, eu vou passar para crente. De novo, vinha esses pensamentos. Não, essa foi a primeira vez. Essa foi a primeira, e depois depois que você deitou. Eu falei, eu vou passar para crente. Diz que eu pensei assim, eu estava do lado que eu era a segunda depois do chefe de terreiro, eu era a mãe pequena do terreiro. Quando eu pensei assim, o orixá que estava no corpo dele deu uma rodada, parou perto de mim e falou, o que você está pensando? Olha. Pensamento escondido. Ele? Aí eu peguei, olhei para ele assim e fiquei com medo. Ele falou, abre a gira do boiadeiro. Olha. Eu já abria a sessão. Aí ali pronto. Acabou. O pensamento foi embora. Eu senti que naquela hora ali, hoje assim, eu falando, eu sinto que Deus entrou lá dentro. Quando foi na outra semana, aquele gongá pegou fogo. Pegou fogo. Queimou mesmo, sim. Mas só que tinha a igreja orando. Aleluia. Por cima do céu. Eita, glória. Entendeu? Pegou fogo. Dali pronto, começou a decair. O centro começou começou a ser derrotado, né? Aí mesmo assim nós fomos seguindo. E quando eu deitei, que eu levantei, né, que eu estava falando, eu cheguei na minha cozinha e falei, eu não vou fazer nada disso. Eu vou passar para crente. Oh, glória. Aí a minha filha, a Patrícia, falou assim, mãe, a senhora não vai? Eu falei, não. Aí eu fiquei quieta. Só que Deus já estava trabalhando no coração do chefe de terreiro. Entendeu? E eu não sabia. Né? Aí quando foi mais ou menos uma semana depois, 7 dias depois, foi o pastor e o chefe de terreiro me evangelizar. Eita, glória! O teu chefe de terreiro tinha se convertido? Ele não se converteu. Ele não conseguiu permanecer. Mas ele foi lá me evangelizar. Ele pregou para mim o Apocalipse. Meu Deus. Mas o que levou ele lá na sua casa a falar da Bíblia para você? Da Bíblia. Ele e o pastor. Foi junto com o pastor? Foi junto com o pastor. Mas ele explicou depois o que ele estava fazendo ali? Porque ele falou que já estava também abandonando tudo e indo para... E ele queria você indo também. Pro evangelho. Olha, e Deus tocou nele também para falar contigo. Tocou. Aí ele que chamou o pastor? Para te levou lá? É. Olha. Ele foi junto com o pastor. Aí ele pregou pra gente a volta de Jesus. Eita glória. A volta. De chefe de terreiro a pregador de Apocalipse é forte, hein? É. Mas infelizmente ele não permaneceu. Aí a minha filha, a Patrícia, ela tinha o Igor, né? Já tinha o Igor. Aí ela falou assim, então, aí ela fez uma pergunta para ele. Então, se eu morrer, se meu filho morrer, ele vai para o inferno? Ele falou, vai. Mas se você for para Jesus, será salvo você e tua casa. Olha, glória. Ela falou, então eu quero esse Jesus. Mas eu ainda fiquei meia, sabe? Quando isso foi numa sexta-feira, passou sábado, no domingo a minha filha Cristiane foi para Roseira, para casa do tio dela, domingo. Ela sempre ia para lá passar final de semana. Aí ela foi, quando foi na segunda-feira, ela chegou, ela falou, mãe, falei, oi, passei para crente. Ela foi primeiro? Olha a glória. Ela foi a primeira. A filha mais nova. É, a caçula. Uhum. Mãe, eu sou crente. Passei. Falei, que isso? Você passou para crente? Ela falou, passei. Eu falei, agora, querendo ou não, você tem que ser crente também. Ô, glória! Né? Aí nós fomos para a igreja,
Foi eu, meu esposo, a minha filha, meu genro, que é o William. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei, a esposa do pastor me colocou para sentar no canto, banco, né, aquele banquinho, encostado na parede, assim. Ela foi e me colocou no canto, e ela sentou na beirada. E quando eu olhava lá para fora da igreja, eu via os orixás tudo andando e me chamando. Sai daí, o que você está fazendo aí? Via pombagira, sabe? Via aqueles orixás tudo andando e me chamando, mas eu não tinha força para sair. Aí, nisso, a esposa do pastor teve oportunidade. E ela começou a cantar aquele corinho assim: Jesus, Cavaleiro do Céu, Esse né? é forte. Aí ele falou assim: ela está debochando de você. Porque era mesmo, quase mesmo Igual o ponto, né? o ponto, né? Eu não sei se vocês conhecem a história desse louvor, que é aquele Kid Morengueira, que era o Moreira da Silva, que era cantor de samba, né? Uhum. Não sei se é da Mangueira, nos morros do Rio de Janeiro. E ele, a vida inteira, foi espírita também, macumba, cantador de pagode, de samba e tal. E ele se converte na Igreja Universal. Ele traz essa letra, então ele traz essa letra com algum fundamento Mas com a melodia, uma né, melodia do ponto da macumba, que até na macumba, na Umbanda, no centro que minha mãe frequentava, era a linha de Ogum. E ele trouxe, eu particularmente nem gosto muito de cantar, né? Mas eu sei que para muita gente ele é lindo, a letra é linda. O é para Deus, né? A letra é muito linda. A intenção, né? Aí ele achava, né? jogava que era deboche. É lindo, né? Jesus, Cavaleiro do Céu, nunca perde a peleja, nunca campo de batalha. Venceu a serpente perigosa. Realmente Jesus venceu o dragão, tá lá em Apocalipse. Não foi algum Yara que venceu o dragão. Não. Foi Jesus que venceu o dragão. Tá lá em Apocalipse, só para quem quiser ler, né, missionário? E as nações viram seu grande poder. Quem é algum para o japonês? Quem é algum para o inglês? Mas quem é Jesus? Jesus é conhecido aonde quer que você vá. O nome de Jesus é glorificado. Então, quer dizer, esse louvor é pertinente a Jesus mesmo. É verdade. Porque aí eles falavam para mim: sai daí, ela está debochando de você. Ela está debochando de você, sai daí. E eu não conseguia levantar da cadeira. E eu fiquei ali. Na segunda vez que eu fui, eu aceitei o Senhor. Oh, glória! Né? Mas tem um episódio na minha vida, quando eu estava lá no Espiritismo, como eu tinha falado antes, que eu era muito doente, né? Eu tinha um problema de tireoide, que eu tenho ainda, faço tratamento, né? Mas graças a Deus, o Senhor é Deus na minha vida. Aí, com esse problema de tireoide, meus filhos, na época, estava chegando na adolescência. Aí, eu sabia que eu ia morrer. Como eu tinha falado, eles sempre colocavam na minha cabeça que eu ia morrer. E eu fiquei muito doente. Meu coração inchou, sabe? Ficou grande. E eu fui ficar internado. Eu internei na quinta-feira. Numa quinta-feira, quando foi numa sexta-feira, meia-noite, eu tive uma parada cardíaca. Meu Deus. Fiquei muito ruim. Para uma mãe de adolescente ser um desespero. Aí veio um médico plantonista, me olhou, deu remédio e tal. Quando foi, volta mais ou menos de umas 3, 4 horas da manhã, eu estava bem, parece que não tinha tido nada. E eu levantei da cama e fui para a cozinha tomar água. Eu encontrei com uma enfermeira, a enfermeira achou que era o meu espírito. Meu Deus. Ela me viu praticamente morta ali.
Entendeu? Tá, glória. Aí quando ela me viu, ela falou, não, é eu. Sujo. Forte. Ela, menina, você tá de pé? Eu falei, tô. Eu vi você praticamente morta ali. Você não podia levantar. Eu falei, eu não tô sentindo nada. Ô, glória. Aí eu fui pra cozinha, tomei água, voltei, deitei. Quando o meu médico chegou, ele olhou a prancheta, né? Ele falou, Prontuário, né? é o prontuário. Sim. Ele falou, mas é você mesmo? Aí eu falei, sou eu mesmo. Aí ele pegou, sentou perto de mim, assim, na cama, e falou assim, vou te falar uma coisa bem baixinho para ninguém ouvir. Olha o que foi. Procura um centro espírita. Ó. Esse caso seu aí é espiritual. Eu falei, mas eu sou do centro. Ele falou, é? Falei, aí falou, então procura um terreiro mais forte. É aonde que me levou a esse terreiro. E esse médico queria me operar. Queria operar a tireoide. Olha só o poder de Deus. Deus, quando fala que antes que houvesse dia, Ele é mesmo. Deus é poderoso. Né? Ainda que a gente anda em trevas, ainda que a gente anda no engano, mas existe um Deus lá em cima, Glória né? a Deus. Que está olhando. Creia a gente ou não, Ele é. Ele é. existe, Ele faz. Ele cuida. Cuida mesmo. Aí, e começou a arrumar para me operar a tireoide, que ele falou que tinha que operar porque estava causando problema no coração, pressão, aquela coisa toda. E eu peguei e fui na casa de um irmão meu, que hoje ele é o pastor Jorge. Seu pastor, né? Não, pastor Manel. Ah, sim, pastor. Eles são tudo meu pastor. São todos pastores. Todos pastores. Aí eu peguei, cheguei na casa dele, falei com a esposa dele, falei assim, isso mais ou menos um meio-dia, por aí. Eu falei com ela, falei assim, ô Maria, eu sei que eu vou morrer. Ela, para com isso. Eu falei, não, eu vou morrer, mas eu quero deixar meus filhos com você. Falei com ela, né? Eu quero que você crie meus filhos, eu não quero deixar meus filhos na mão dos parentes do meu esposo, nem de outros meus parentes. Eu confio em você e eu vou fazer um documento, vou no cartório para tirar, né, reconhecer firma, dando pleno direito para você criar meus filhos. Aí ela, não, falei assim, não, eu quero que você confirma para mim se você vai ou não olhar meus filhos. Aí ela pegou e falou, não, eu olho, se você morrer, eu olho teus filhos. Nisso, o meu irmão chegou, esse que eu vi a glória de Deus na casa dele, no domingo. Aí ele chegou e falou assim, o que está acontecendo com você? Aí eu peguei e falei com ele, aí eu expliquei para ele, falou que você vai morrer nada, se arruma que eu vou te levar na igreja. Eu vou na igreja não, eu não gostava de crente. Gente, eu tinha pavor de crente, sabe? Aí ele que que o Senhor me perdoa, mas é a verdade. É verdade. Né? Quando a gente não tem Jesus, é assim mesmo. Se aborrece do povo dele, sim. Aí eu peguei e falei, não, eu nem vim arrumada para ir para a igreja, o crente tinha mentido. Eu com essa roupa, como é que eu vou para a igreja? Aí outra cunhada minha falou assim, não, eu te empresto uma blusa. E ela me emprestou uma blusa verde. Aí ele falou, não, vou te levar. Eu falei, então tá, então vamos. Aí a minha outra cunhada falou assim, essa Maria, né? Ela falou, vai sim. Se não fizer bem, mal também não faz. Mas vai. Aí nós fomos. Fui na igreja pentecostal Deus é Amor, aqui de Barra do Piraí. Aí quando eu cheguei lá, era culto de círculo de oração. Eita glória! E me pegaram, irmão, me colocaram no meio. Imagina, uma mulher toda endemoniada no meio do círculo de oração. Deus te levou logo no culto da oração das mulheres. Quem nunca foi,
Deus é amor, sabe que o povo é fervoroso. Ora mesmo. Pra oração, esse povo aí dá 10-0 em muitas outras igrejas, né? Passa 2, 3 horas de joelho tranquilo. De boca não pode, né? Boca não pode. Então, essa a gente admira muito. E o povo fervoroso. E Deus revela também, né? Revela. Como Deus revela ali. Revela mesmo. E você foi logo no círculo de oração. E me colocou no meio, e meu corpo ali pegava fogo. Eu sentia mesmo aquele fogo arder o meu corpo. E eu implicando com elas, em pensamento, né? E eu implicando, por que grita tanto? Né? E elas ali, orando, de boca no boca. E eu queria sair dali. Eu não queria ficar ali, eu queria ir embora. Mas quando eu olhava para trás, eu não via a porta da igreja. Tinham vários homens em pé, mas parecia assim que a cabeça deles chegava no teto. Agora não era mais os orixás, eram os anjos do Senhor, né? Não, ali foi os anjos do Senhor. Eram os anjos, oh glória. Aí eu falei, mas como é que eu vou sair daqui? Cadê meu irmão? Eu não vi mais o meu irmão dentro da igreja. Procurava ele, não achava ele. E eu olhava para trás e via esses homens tudo em pé, e eu não conseguia sair. Falei, não tem saída dessa igreja. Aí nisso terminou a oração. Quando terminou a oração, falei, agora eu vou. Quando eu olhei para trás, gente, não tinha quase ninguém na igreja. A igreja estava praticamente assim, com só os membros. Mas quando eu fazia força para levantar, eu estava colada na cadeira. A minha mão, as cadeiras assim de plástico, a minha mão não soltava dali. E do ciclo de oração, algumas foram para a porta. Eita glória, reforço foi para a porta. Né? E eu procurava meu irmão, não via meu irmão na igreja. Nisso subiu um missionário no altar. O missionário já subiu revelando. Aí ele foi e falou assim, tem uma mulher aqui que Deus trouxe ela. Se ela não viesse aqui, ela ia morrer. Meu Deus. Mas Deus está dando livramento para ela hoje. Aí nisso falou assim no meu ouvido, é você, se esconde. Se esconde, inimigo furioso lá. Inimigo furioso. Ele é demais. E na minha frente, eu era muito miudinha, que eu era muito doente. Na época eu estava pesando 40 e poucos quilos. Meu Deus. E na minha frente tinha uma irmã forte, né? Forte. Se escondendo atrás dela. Eu tentei me esconder atrás dela. Isso veio uma do círculo de oração lá de trás, veio marchando, botou a mão assim no meu. Ah, glória. Para curtir o que Deus está falando, rebelde. Me catou. A glória. É o poder de Deus. Aleluia. É o poder de Deus. Ele me levou lá no altar. Aí ele falou, é contigo. Aí ele ainda falou assim, para saber que é Deus que está falando, que te trouxe aqui, você está com uma blusa verde. E era a única que tinha blusa verde dentro da... Não tinha mais Será nada. que aquela coisa Não tinha, era eu. Aí ela foi e me levou lá em cima, e ali ele me orou, teve a manifestação. Aí eu fiz o culto, fui embora. Aí que eu achei meu irmão, ele me trouxe. Mas até hoje eu não sei como que eu cheguei em casa. Meu Deus. Entendeu? Não Meu sei Deus. como que eu cheguei em casa. Às vezes eu fico pensando, como que eu cheguei em casa depois do culto, né? E depois que eu vim para o Senhor Jesus, né, que eu fui convidada a dar o meu testemunho na igreja, ele estava lá, o meu irmão. Ele foi para ouvir o meu testemunho. Oh, glória. Não era cristão ainda. Ele já era. Né? Quando ele me levou na igreja, ele não era. Ele era traficante. Sim. E quando eu fui dar o testemunho, que ele já era cristão, porque ele se converteu primeiro do que eu. E ele era caminhoneiro, sempre foi caminhoneiro. Aí ele falou assim, você vai dar o testemunho? Eu falei, vou. Ele falou, eu vou ver. Eu vou lá para me poder assistir. Eu falei, então tá bom, vai sim. Aí ele foi, quando eu estava no altar, eu vi ele em pé lá na porta da igreja.
E eu dei esse testemunho que ele me levou na igreja. Aí foi a glória de Deus dentro da igreja sobre o testemunho. E quando tudo terminou, que eu desci, ele estava na porta da igreja embaixo me esperando. Aí ele olhou para mim e falou: você está doida? Eu falei: por quê? Você deu testemunho falso? Eu falei: não dei testemunho falso. Eu falei o testemunho. O que você falou? O que você acha que eu falei ali? Você falou que eu levei você na igreja? Eu nunca levei você na igreja, menina. Meu Deus. Aleluia. Nunca te levei na igreja. Falei: você me levou sim. Eu contei os detalhes para ele. Ele falou: olha, isso nunca aconteceu. Meu Deus. Então foi os anjos do Senhor, foi o próprio Deus que te levou. Materializou na feição dele. Na feição dele. Você não ia. Porque se Deus chegasse... Inclusive, que milagre. Não foi só para a irmã, foi para a moça que emprestou a blusa, foi Que para outra cunhada. Meu Deus. Elas viram ele, mas não era ele. Aleluia. Tremendo. Olha o cuidado Mas do isso, Senhor. gente, é para quem crê. Porque as pessoas, a missionária Tarquinha veio desse meio, eu também nasci nesse meio do espiritismo, eles acreditam assim, que lá quando você é espírito, quando você serve, lá, né, as religiões afro, lá pode acontecer tudo. Mas quando um cristão conta, ninguém acredita. ninguém acha acredita. que Nem às vezes muitos cristãos mesmo não acreditam. Quer dizer, que colocam que o inimigo tem mais poder do que o nosso Deus. O nosso Deus que faz tudo, muito né, mais. Ele tem poder para tirar nós aqui sentada e transformar a gente na África, se ele quiser agora. Felipe, né? Foi. Mas como tudo que o nosso Deus faz tem propósito, ele não faz porque não tem propósito para isso. Agora, já o inimigo, ele faz com as pessoas. É impressionar, né? Por quê? Para impressionar, porque não tem propósito. Para que serve um bruxo sair de um lugar e ir para o outro? Para quê? Por quê? Não tem propósito. Agora, quando Deus faz, tem um propósito. Aleluia. Então, você que está assistindo esse podcast, sabe que o nosso Deus tem poder. A própria Bíblia diz assim: muitos, sem saber, receberam anjos em sua casa. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala, a Bíblia é verdade. Então, está Era escrito, comum, né? está fechado. No e Antigo acontece. Testamento a gente vê várias aparições comuns. Você vê que Deus aparece a Abraão, e aparece Conversa com ali, Abraão. conversa com ele, e várias visitações, né? Que o Deus, ele não mudou, ele continua sendo Continua mesmo. sendo Só que mesmo. nós temos que estar, né, prontos para receber essa visitação dele. Preparados, né? Preparados para receber Mas olha o essa carinho visitação dele, porque o Senhor, ele pode chegar na nossa casa até mesmo como um mendigo, Exato. Muitas vezes. não é? É mesmo como um mendigo. Já tive experiências, um dia eu conto. Depois você vai contar. Hoje é o testemunho da missionária da Arthur. Glória. Então, olha o carinho, o cuidado de Deus, tão maravilhoso. Quer dizer, e quando o profeta disse a você que se você não fosse ali, você estaria morta, para você não foi novidade, porque você sabia que você ia morrer. Sabia que ia morrer. Aí eu peguei e saí dali. O irmão ficou revoltado. Ele Eu achou que saí você toda estava revoltada dali. Saí toda revoltada. Eu brigando com ele, falando com ele. Aí você não entendeu que era que a ação foi Deus que fez. Não. Você não tinha Então, entendido. não. Eu fui saber anos mais tarde, na presença do Senhor. Eu tinha até esquecido desse fato, desse episódio. Quando eu fui para dar o testemunho na igreja, que Deus me trouxe a lembrança. E aí você entendeu ali. Aí que eu entendi. Olha. Entendeu? Mas eu fui entender também que foi o próprio Deus. Porque ele falou. Porque ele falou, Se ele porque não até falasse. então eu não sabia que era o próprio Deus que tinha me levado ali, Deus. né? Para você era seu irmão. Até Era aquele meu dia era seu irmão, porque, e na época que a minha família era espírita, traficante, prostituto, Ainda tinha alguns crentes. Agora você né? Mas tinha alguns crentes já no meio da parentela, já estava já orando, Deus já estava movendo, né, o poder dele no meio da família. Glória a Deus. Aí, quando isso aconteceu, esse milagre aconteceu na minha vida, o NPS entrou em greve.
Aí eu não pude operar. E eu só cada vez mais debilitada, cada vez mais doente. O LPS entrou em greve. Quando o LPS entrou em greve, o meu esposo trabalhando na rede, indicaram para ele um médico da rede, doutor José Geraldo, aqui em Barra do Piraí. Ele é cardiologista, né? Aí eu peguei e fui nele. Quando eu cheguei nele com aquela bolsa de receita, exames, né? Nossa Deus. Aí ele olhou assim, eu botei na mesa dele, coloquei na mesa aqueles papéis assim. Aí ele começou a ler e falou: isso aqui tudo pode ir pro lixo. Jesus, aquilo estava te matando. Ele falou: você está tomando remédio todo errado. Meu Deus. E se você for para a sala de cirurgia, ele ainda falou assim: você dá graças a Deus que o LPS entrou em greve. Meu Deus. Porque se você entra na mesa de cirurgia com o corte que eles iam dar, eles não iam controlar o teu sangue. Jesus. Olha só, ia cumprir o que Satanás queria, o meu sangue. Me matar. Te matar. Entendeu? Mas Deus chegou na frente. Aleluia. Que querendo ele operar, ninguém pede. Ninguém. É a palavra dele. Não. Poderosa. Não tem assentamento, não tem nada, não tem feitura de santo, não tem nada. Tem nada Deus que pede o agir. Quer operar, quando Deus quer resgatar, ele vai lá e busca e acabou. Busca, Até acabou. da sepultura ele busca. Busca. Aí eu falei, ele falou assim: nós vamos começar tudo de novo. Eu estava até em depressão e não sabia. Aí ele foi, começou a me dar os remédios, comecei a fazer o tratamento. Fiz tratamento 2 anos. 2 anos. Aí veio meu esposo trabalhando na rede, que eu poderia operar a laser. Não precisava cortar. Aí eu peguei e fui no médico. Voltei e falei: doutor Geraldo, eu doida para operar. Porque naquela época eu perdi uma tia com câncer da tireoide. E foi assim uma coisa terrível. Então aquilo me assombrou, aquilo me deu medo, né? Aí eu falei com ele, ele falou assim: então tá bom, então nós vamos ajeitar tudo para a senhora operar lá em Juiz de Fora, a laser. Quando ele estava arrumando os papéis, a rede mandou meu marido embora. Olha, eu vejo isso tudo milagre de Deus. Milagre. Deus, Milagre de Deus. Porque eu fui no médico, no outro médico, ele disse que a minha tireoide é muito perto das minhas cordas vocais. Então ia me tirar a voz. Meu Deus. Ia poder falar mais. Entendeu? Então, de todo jeito, Deus foi cortando a ação maligna sobre a minha vida. Aí meu esposo foi mandado embora da rede, eu perdi todo o direito, até mesmo do médico, mas né, continuei fazendo tratamento. E aí eu peguei e vim para a presença do Senhor, aceitei o Senhor Jesus, né, na igreja Casa da Bênção, e passei por processo de libertação, né, foram 7 semanas, né, de libertação, processo de libertação. E foi aqui nessa palavra, tá? Tinha até deixado aqui aberto, Isaías capítulo 60. Aleluia. Né? E o Senhor falava comigo que eu ia para o culto, pastor me orava, né? Tinha manifestação, ele expulsava e eu vinha para cá. Quando fez 7 semanas, eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e orei. O Senhor me deu essa palavra aqui, Isaías 60, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória a Jesus. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá sorrindo, e a sua glória se verá sobre ti. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra. Aleluia. Aleluia. E quando eu acabei de orar, o Senhor falou assim: vai para o teu leito e me glorifica. O Senhor sempre tratou comigo no leito.
Aí eu peguei, deitei, o Senhor falou assim, começa a me glorificar. E eu deitado, comecei a glorificar a Deus, em espírito, meu esposo estava dormindo também, e eu vi assim que olha que a mesa que eu tinha já tinha sido desmanchada, porque o primeiro pastor que eu aceitei Jesus, ele foi lá, tirou tudo, queimou aquela coisa toda, já não tinha mais. Aí quando eu comecei a glorificar a Deus, o Senhor me mostrou aquela mesa posta de novo, tudo como era. O Senhor falava comigo, me glorifica. O crente não sabe, não tem ideia o que é glorificar a Deus. Por isso que muitas das vezes o crente no culto, o crente não consegue glorificar a Deus. Porque quando o crente começa a glorificar a Deus, a glória de Deus desce. Jesus. Desce e desfaz obras em oculta. Verdade. Deus está trabalhando, é na glorificação, porque a gente glorifica, a glória sobe e a glória desce em resposta a nosso favor. Glória a Deus. E eu comecei a glorificar em espírito. Quando eu comecei a glorificar, que eu vi a mesa toda posta, o Senhor me mostrou lá fora aquelas cafuas de novo, toda posta espiritualmente. E desmanchou ali, mas espiritualmente ainda estava, né? O físico estava desmanchado, porém o espiritual, ele achava não. que ainda era o lugar dele. Ele não perde fácil, né? Ele não acha que perde. É verdade. Aí nisso que o Senhor me mostrou, o Senhor continua me glorificando, que eu estou trabalhando. O Senhor falava assim, e eu glorificando. Nisso começou a cair bola de fogo do céu. Oh, aleluia. Mais ou menos assim, umas bolas de fogo mesmo, ardente. Oh, Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E conforme caía aquelas bolas de fogo, aquelas imagens se derretiam. Aleluia. Caía na cabeça das imagens, aquilo se derretia igual cera de vela. E o Senhor falava, glorifica. O Senhor estava guerreando ali. Guerreando. E eu glorificando, glória, 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 e aquelas bolas de fogo descendo, queimando aquelas. Quando acabou terminou de queimar aquelas imagens da mesa, foi lá para fora. E queimava tudo. Queimava, porque derretia, aquelas imagens derretia mesmo. Aí o Senhor falou assim, agora pode dormir. Oh, glória, aleluia, Deus é fiel. Glória a Deus. E ali eu fui liberta. Aí eu cheguei para o pastor, falei, pastor, o Senhor me libertou. Oh, glória. E ali foi a realização da libertação. A realidade e a importância das campanhas de libertação das igrejas. Sim, mas é assim, eu fazia a libertação, mas eu jejuava também, eu ajudava. Porque hoje em dia, eu não sei, tá tão assim, diferente, né, irmã? As pessoas não têm mais assim aquela fé, aquela perseverança. É muito raro você ver isso, né? Porque o meu pastor falava comigo, se você puder, você jejua também. E o jejum, ele tem poder de quebrar. Muito. E é necessário que a pessoa também faça, porque às vezes vai em campanha que o pastor que ora, que o pastor que vai no monte, que é o pastor que descansa na oração do pastor, isso, né? É importante também a pessoa que está passando por processo de libertação fazer o propósito a junto, parte né? dele. Queimar a carne mesmo, né? Sacrificar a carne, porque é uma guerra. É uma guerra espiritual onde que a gente tem que estar entendendo que estamos no campo de batalha. E se eu estiver descansando enquanto o outro está guerreando, eu vou ficar no meio do caminho, né? Não vai aguentar. Assim foi a minha libertação. Foi dentro dessa palavra que o Senhor me deu, né? Isaías capítulo 62. E o Senhor mandou, né, aquelas bolas de fogo, queimou toda aquela imagem, espiritualmente falando. E assim foi a minha libertação dos espíritos, né? Graças a Deus. E tem mais, tem a libertação do cigarro. Vai para uma parte 2, porque vai ficar tem muitas experiências. A irmã missionária tem muita experiência, muita história. Senhor, e vamos aí para uma parte 2, quem sabe parte 3.
Mas quero agradecer, irmã Darquinha, por aceitar nosso convite, tá? Está pronta, né? Atendendo esse chamado. Eu creio que vai edificar muitas vidas. E deixa uma palavra, uma oração para aquele que está passando, né? Passou por coisas parecidas e precisa deste momento, desta oração, dessa palavra sua. Amém. Eu quero deixar aqui mesmo essa palavra que o Senhor me deu. Isaías capítulo 60, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, Aleluia, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. aleluia. Quero dizer para você que talvez quem está olhando para você vê trevas, vê escuridão, mas eu quero declarar sobre a tua vida que sobre ti está resplandecendo a luz do Senhor, a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Bem, e eu convido vocês para estar assistindo a segunda parte, né, do nosso testemunho, e vamos estar orando em nome de Jesus. Em breve, né? Em breve. Obrigado você que ficou aí até agora. Mais esse episódio. Não esquece de compartilhar, de curtir, apertar aí o sininho da notificação, porque em breve estaremos de volta para fazer uma parte 2 com a missionária, a Hilda também, que agora vai estar conosco, fazendo a continuação dos programas. Tá bom? Fiquem na paz, pode... Então, muito obrigado você que ficou até aqui agora nos assistindo. Vocês veem que a obra foi grande na vida dessa mulher de Deus, e vem aí a parte 2, é onde ela vai começar a contar sobre a libertação que ela teve do vício, do cigarro, e depois, quando ela estava liberta, se prostrou diante do Senhor, a grande obra que Deus fez na família, na vida dela, e tem feito, tem usado essa mulher de Deus para grandes obras até o dia de hoje. Cumpre na vida da irmã dizendo assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Vamos agora a nossa missionária Darquinha fazendo a oração da fé, né? E você aí creia que Deus vai te dar a tua libertação e a tua vitória também. Amém. Senhor Deus e meu Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido de glória, aleluia, primeiramente, Deus, nós queremos agradecer o Senhor, Pai querido, por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor nos concedeu um dia de vida, de saúde, da Tua presença, Senhor. Porquanto o Senhor é Deus em nossas vidas, nós estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido, agora nós pedimos ao Senhor, pela Tua infinita misericórdia e graça, que só possa estar, Pai querido, visitando, Pai, cada vida que está assistindo, Senhor da glória, aleluia, esse podcast. Senhor, visita, vai de encontro a cada necessidade, meu Senhor da glória, assim como o Senhor trabalhou na minha vida, assim como o Senhor mandou fogo, Pai, que o Senhor destruiu todo aquele mal, Senhor da glória, que os que estavam na minha vida, assim também eu peço, Senhor, envia fogo lá, Senhor, destrói lá toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, tudo aquilo que foi arriado contra essas vidas, seja, Senhor, no material, espiritual, sentimental, Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai, visita cada família, cada filho, Espírito Santo de Deus, e abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém.